A partir de agora, a Rádio T apresenta Ponto de Vista, com João Barbiero. Muito bem, senhoras e senhores, estamos começando o nosso programa Ponto de Vista aqui na nossa rede T de rádios, em todo o Paraná, nesse sabadão. Você que nos acompanha sempre, muito obrigado pela parceria de trocas de energia, né? A gente está aqui torcendo por você que está nos ouvindo, você curtindo o nosso programa, isso é muito bom. Todo o Paraná ligado na Rede T, em todas as nossas emissoras, também nas bordas do Paraná, né? São Paulo, Mato Grosso, onde nós entramos com a força da Rede T de rádios. Hoje nós vamos falar um pouco sobre um tema que está ecoando nos nossos ouvidos todos os dias. Democracia, opinião pública, o que é a democracia de verdade, o que nós estamos vivendo no país, meu Deus do céu, é Venezuela, é não sei o quê, sabe, é uma leitura assim, geral, global, de tudo que confunde e mistura uma verdadeira polenta democrática, sabe como é que é? E aí nós estamos nada melhor para falar disso do que uma pessoa que tem um respeito muito grande no tema e que acabou de lançar um livro sobre democracia e opinião pública, um professor da Universidade Federal do Paraná, que traz o professor Emerson Servi, que nos traz então essa possibilidade de falarmos um pouco com alguém com essa formação, né? E alimentar o nosso aprendizado, a nossa ciência sobre esse assunto, para que a gente vá discutir, ou vá postar alguma coisa, vá falar alguma coisa, pelo menos com uma certa propriedade. Professor, muito obrigado pela oportunidade que o senhor nos dá de estar com o senhor hoje aqui. Olá, João, o prazer é meu de estar falando com você e com todos os amigos ouvintes da Rádio T. E agradeço pela oportunidade de poder tratar desse assunto fora da academia, né? Como você disse, acabei de lançar um livro que na verdade é o meu objeto de estudo, de trabalho de 2 décadas, pelo menos, mas em geral a gente fica dentro da academia. Quando a gente tem as oportunidades de falar desse objeto para fora, é sempre muito bom, porque permite as pessoas terem uma visão, em geral, distinta, diferente daquela que elas têm no cotidiano, né? No dia a dia, que por motivos óbvios é diferente, é específica, né? A academia tem uma visão específica. Uhum. Existe a escrita e existe a prática, né? É o dia a dia das pessoas, né? Diga lá, professor. O dia a dia, o nosso dia a dia, né, ele é caótico, é uma selva. A gente tá enfrentando as coisas no momento em que elas acontecem, né? E existem alguns momentos que a gente pode parar, pensar, organizar, recortar para explicar, pelo menos tentar explicar algumas dessas coisas, porque a gente não consegue atuar e explicar ao mesmo tempo, né? Uhum. Então é bom quando a gente pode falar sobre possíveis explicações a respeito dos fenômenos sociais. Uhum. Ô professor, diz uma coisa, o que nós estamos vivendo neste momento no Brasil? O senhor acha que nós vivemos uma democracia? Então, João, é preciso começar falando que o que nós vivemos no Brasil hoje não está deslocado, não está descontextualizado do que acontece no mundo em geral. E o que acontece no mundo em geral, e quando eu falo mundo, eu estou falando do Ocidente, né, das democracias ocidentais. E o que acontece no mundo em geral é um processo cíclico, que você tem uma ruptura de um sistema de representação. Esse sistema de representação, ele se reorganiza, cresce, se fortalece, e depois de um determinado momento ele acaba se envelhecendo, ele não consegue se renovar. E aí começam as crises, né? E diante dessas crises sempre há muita, oportunidade para se falar sobre morte da democracia, fim da democracia, o que é na verdade um alarmismo inconsequente, né? Uhum. O que nós estamos vivendo é uma crise, no caso específico do brasileiro, essa crise é geral, mas há características específicas do Brasil,
é que nós construímos a nossa democracia, João, historicamente. Nós tivemos 2 momentos já de construção e reconstrução da nossa democracia, da nossa república, que não tem 150 anos, né? Nós tivemos um momento de construção da democracia ali no pós-Segunda Guerra Mundial, nos anos 50 principalmente. Houve uma ruptura com o regime militar e depois voltamos a reconstruir a democracia a partir dos anos 80 com um marco que é a Constituição de 88, né, com um marco, digamos assim, um marco pontual, né? Essa Constituição é uma Constituição que foi já gerada no regime democrático. E perceba que de 88 para cá nós já temos o nosso mais extenso período democrático sem interrupção. É claro que isso gera, em algum momento, alguma crise, algum problema, mas especificamente no nosso caso, João, em geral a gente começa a pensar em democracia. Quando a gente começa a falar em democracia, nós pensamos nas instituições, né? Olha, o parlamento, olha o judiciário ajuda ou atrapalha, o nosso parlamento é de boa qualidade ou é de baixa qualidade, é de alta qualidade ou baixa qualidade. Nós temos um poder executivo que é democrata, que dá espaço para ouvir a sociedade, as demandas da sociedade, e aí responde às demandas da sociedade com políticas públicas, ou nós temos um executivo mais fechado em si mesmo, né? Outra possibilidade de pensar a democracia é, qual é a qualidade das elites políticas? Nossas elites políticas são democratas? Nossas lideranças partidárias pensam em termos de democracia ou não? Ou são autoritárias? O meu ponto, João, o ponto que eu abordo a democracia não é nenhum nem outro desses 2. É um terceiro ponto, é o ponto a partir do ponto de vista do cidadão comum, do indivíduo, do que eu chamo de democrata anônimo. Aquele que não faz parte das instituições, aquele que não é elite política, que não é integrante da elite política, porém, ele é constantemente chamado a opinar. Por isso o livro tem um pé na opinião pública, no conceito de opinião pública. O cidadão comum e a opinião pública tem a ver com a opinião do cidadão comum. Ele é chamado a opinar, então ele opina sobre diferentes assuntos, diferentes temas de interesse público, mas de tempos em tempos, né, ele é chamado a mais do que opinar, ele é chamado a transformar aquela opinião dele em uma cristalização no voto. Então, de tempos em tempos, na democracia, a opinião pública se cristaliza no voto, e aí o eleitor, o cidadão, se transforma em eleitor, e o eleitor decide para que lado vai o voto dele, enfim, agregando aquele conjunto de opiniões. Quando a gente fala que a democracia está em crise, é porque esse cidadão comum também está apresentando determinados comportamentos ou tomando decisões em espaços públicos que não são democratas, ou que são até muitas vezes antidemocratas. O meu objeto é justamente esse cidadão comum. Mas, professor, deixa eu te pedir, na prática, eu sou um pouco temeroso com tudo isso, porque o democrata anônimo, né, ele opina. Tudo bem, eu participo. É que nem essas audiências públicas. Você vai lá para discutir o lixo, aí aonde vai fazer a usina de reciclagem, como é que vai ser e tal. Já vai tudo decidido. Esses atores da comunidade, pelo menos eu estou te dizendo o que eu sinto na prática. Eles vão lá para discursar, para gritar, para falar, mas a decisão já está tomada nos bastidores. Que democracia que é essa que nós vivemos, professor? Que, por exemplo, o nosso Congresso, ele abre espaço, são escolhidos pelo voto, né? Nós temos a prerrogativa do voto. Mas essas eleições nossas é a compra de voto, é a manipulação do voto, é a enganação do povo, daí escolhe o político faz o que quer dentro do parlamento. Essa democracia, como é que o senhor consegue ver isso? Será que nós não somos vítimas de uma pseudo-democracia? Muito boa essa sua questão, João, porque me permite diferenciar opinião pública de opinião publicada. E eu vou pegar os 2 exemplos que você deu. Você deu um exemplo, eu vou lá participar de uma audiência sobre onde é que vai o lixo.
ou então uma decisão, um projeto de lei da Câmara de Vereadores, e eles fazem uma audiência pública e tem lá poucas pessoas, e em geral são pessoas que têm alguma ligação com algum vereador que tem interesse direto naquele tema. Isso, João, não é opinião pública, não é disso que eu trato, isso é o que eu chamo, isso é o que a literatura chama de opinião publicada. É opinião que já está pré-estabelecida, né? A opinião pública, ela não é institucionalizada, ela não se institucionaliza. Você pode fazer uma audiência pública e decidir como parlamentar que vai dar espaço para a opinião pública, e aí olha, em pesquisa se constatou que a população em geral é contra ou é a favor de determinada posição, ou você pode fazer uma audiência pública fechada simplesmente para validar. Quando nós temos uma audiência pública fechada simplesmente para validar, nós não estamos medindo o grau de democratização da opinião pública, e sim das instituições, né? Porque foram as instituições que decidiram fazer fechado, foram as instituições que decidiram fazer audiência pública simplesmente como uma etapa, porque em geral tem uma lei que determina que precisa passar por audiência pública, e aí a audiência pública é mera formalidade. Isso indica que a instituição, ou que as instituições políticas, são pouco democráticas, e não que a opinião pública, porque a opinião pública nesse caso nem foi chamada, né? Nem foi consultada. Então todas as vezes que a gente tem esse tipo de manifestação organizada, o que eu chamo de manifestação institucionalizada, o que nós temos é uma manifestação publicada. Enfim, algumas pessoas têm condições de publicar suas opiniões em espaços públicos, né? Então a gente vai lá, olha um portal de notícias hoje e diz, bom, aqui está a opinião pública? Não, né? Nós sabemos que ali não está a opinião pública, ali está a opinião publicada, de aqueles que conseguiram passar pelos filtros das instituições. Então nós temos instituições no Brasil que têm déficit prático de democracia, embora formalmente elas sejam mais avançadas do que na prática, porque você tem aí, como você mesmo disse, existem obrigatoriamente audiências públicas para determinados assuntos, ou reuniões anuais para definir investimentos, né? Mas na prática isso é mais fechado do que deveria ser. Isso explica a baixa democracia nas instituições, não necessariamente na opinião pública. Olha, a gente tem visto isso acontecer, né, no dia a dia, e o avanço, por exemplo, do judiciário sobre o legislativo, que é uma opinião, né, de alguns, e isso a gente tem visto bastante nos comentários e tal. Isso é uma coisa que uns pensam diferente. Isso a democracia, talvez essa democracia que o senhor diz anônima, é isso, né? Também a pessoa ter essa liberdade de pensar e liberdade de falar. Isso não fere um pouco a nossa democracia? Os três poderes, eles se convergindo de uma maneira até um pouco agressiva? Você diz com a influência do judiciário? O judiciário em cima do legislativo, ou a interferência do legislativo em cima do judiciário, quer dizer, nessas negociações de bastidores, se não liberar a emenda, não sei o quê, se não liberar não sei o quê, se não ganhar o ministério, não sei o quê, isso não lesa a democracia verdadeira? Veja, João, a gente tem que, se a gente olhar a longo prazo, se a gente olhar nas últimas décadas, a elite política brasileira vem utilizando o poder judiciário de maneira distorcida, né? E com isso eu não estou dizendo que a base do judiciário apresente uma boa prestação de serviço para o Brasil, para o país, né? Nós sabemos que é o poder judiciário onde você tem as maiores distorções em termos de privilégios e benefícios, não só de juízes, mas de servidores, e mais recentemente, inclusive, com o Ministério Público aderindo, né? Então, antes você tinha uma separação entre o Judiciário e o Ministério Público no que diz respeito à organização institucional. Agora, cada vez mais, elas estão mais próximas, principalmente quando as demandas são demandas por benefícios que, no final, acabam sendo privilégios. Perfeito. Mas, se nós olharmos para os últimos 20 anos, a gente vai perceber que o judiciário começa a entrar na arena do parlamento por duas portas.
E as duas portas foram abertas pelo próprio parlamento. A primeira delas é pelos derrotados, né? Então há uma prática no Brasil de que o grupo político derrotado no parlamento recorre ao judiciário para questionar o grupo que venceu, para questionar a tese vencedora. Então, sempre que tinha uma votação que um grupo era derrotado, ele entrava no Supremo e dizia, olha, houve um problema aqui de tramitação, isso aqui é inconstitucional e tal, né? Então, isso já é uma porta, porque é o parlamento obrigando o judiciário a se manifestar. Uhum. A segunda porta é quando o parlamento não toma decisão, né? E nós temos diferentes exemplos em que o poder legislativo não vota, né? E ao não votar, remete para o judiciário para que o judiciário tome uma decisão, né? No caso, a Corte Suprema, para que ele tome uma decisão. E nós já tivemos, enfim, vários temas em que ele tem que se manifestar. Mais recentemente, então essa era uma forma institucionalizada de influência. Mais recentemente, o que tem acontecido é que tanto atores políticos, lideranças e elite política, quanto a base, quanto muitos cidadãos anônimos não democratas, porque se você tem um anônimo democrata, você também tem um anônimo não democrata. Sim, né? sim. São todos aqueles que querem corromper, destruir, corroer as instituições democráticas. Mais recentemente, o judiciário tem apresentado-se na arena política, né, no debate político, como uma das esferas de sustentação das instituições democráticas, como uma esfera de sustentação dos ataques, de resposta aos ataques. Eu vou te dar um exemplo, aconteceu recentemente com a pandemia da Covid-19. Se a gente teve algum plano de contingência da Covid-19 no Brasil, o que foi pouco, né? Porque você sabe que o Brasil, proporcionalmente, é o país que teve mais mortes por infectados no mundo, proporcionalmente, se não fosse a intervenção do judiciário, nós teríamos muito mais ainda, porque executivo e legislativo não estavam dando um ponto de partida. A partir do judiciário, aí o legislativo começou a agir. Então, a gente tem esses dois pontos, essas duas formas de intervenção histórica, que não podemos dizer que é iniciativa do judiciário, né? Ele é acionado, e temos essa terceira, que é ele agindo em função de atividades não democráticas. Ô, professor, nós estamos conversando, gente, com o nosso professor da Universidade Federal do Paraná. Ele acabou fez um livro recente, né, professor? É recente esse seu livro, né, professor? Lançou Sim, agora? foi lançado esse mês. Lançado esse mês. E onde é que se encontra esse livro, professor? Onde é que a gente compra esse livro? Ô João, então, a editora desse livro é uma editora portuguesa, a sede dela é de Lisboa e ela tem um braço no Brasil. Ela se chama Almedina. Como se pronuncia mesmo. Certo. Então, é pelo site. Agora, o que eu recomendo para quem tiver interesse, se por acaso der Almedina, a editora Almedina na internet, no buscador, e aparecer o livro com preço em euros, é melhor você procurar a Almedina do Brasil, porque aí o preço está em reais. Embora seja o mesmo valor, só que aqui está com desconto de lançamento, então ele está sendo vendido tanto aqui quanto lá, mas tem um site brasileiro que você pode buscar e fazer a compra. O nome do livro é... Deixa eu ver aqui o nome do livro. Democracia e Opinião Pública no Século XXI. Democracia e Opinião Pública no Século XXI. O professor Emerson Urizi, é isso, né, professor? Emerson Urizi Serve, ele que é professor da Universidade Federal do Paraná, do Departamento de Ciências Políticas da Universidade Federal do Paraná, uma experiência vasta em pesquisa sobre opinião pública e comunicação eleitoral. Professor, a liberdade de expressão e a questão da internet. Como que esse aparelho digital está trabalhando em benefício ou em malefício para a democracia? Como é que o senhor vê isso? Essa é outra questão central do debate atual, João.
Desde o começo do livro, já na introdução, eu tento reforçar que o meu objetivo é fugir do que a gente chama de determinismo tecnológico, né? Ou seja, há uma corrente que tenta explicar a atual crise da democracia pela entrada, pelo surgimento de dispositivos tecnológicos, né, em especial esses ambientes digitais, essas redes sociais online, e que elas seriam responsáveis pela queda da qualidade do debate, pela redução da democracia. Então, eu me oponho a esse ponto de vista e, enfim, todo o livro ele tem por objetivo discutir o conceito de formação da opinião, e aí a opinião pública, a formação de qualquer opinião que a gente tenha, né? Até as opiniões que são mais conhecidas, do tipo, você é a favor ou contra a pena de morte, você é a favor ou contra o aborto, etc, etc, etc. Todas essas opiniões que nós temos e que aí a gente diz assim, não, eu sou a favor, eu sou contra. Ao contrário do que algumas pessoas podem pensar, elas não são opiniões que são formadas apenas em um processo psicológico individual. A minha opinião sobre um tema público não é apenas minha, ela é formada por um processo psicossocial. Ela é minha, mas depende do meu entorno. Ela é minha, mas depende das informações, inclusive das experiências que eu tenho, né? Certo. Não raras vezes você encontra pessoas que são historicamente contra a pena de morte, só para dar um exemplo, mas depois que elas passam por uma violência muito grande, individual, pessoal, elas mudam de opinião. Quer dizer, é o ambiente alterando a opinião, e quando a gente recebe novas informações sobre um tema, essas novas informações permitem que a gente mude de opinião. Entendi. Individualmente. E o que é a opinião pública? A opinião pública nada mais é do que o agregado das opiniões individuais, o agregado majoritário das opiniões individuais. Então a gente pode dizer, no Brasil, a gente tem assim, em geral, uma divisão da opinião pública sobre pena de morte entre 60% a 40%. 60% é contra, 40% é a favor, né? Isso varia em função de uma série de fatores, mas historicamente, no agregado, é isso que acontece. Não significa que 60% da população brasileira sempre tenha a mesma opinião sobre ser contrária à pena de morte e 40% sempre seja favorável. Eu tenho pessoas que mudam de um lado para o outro e voltam para o outro lado também, mas que no agregado isso acaba se mantendo estável ao longo do tempo. Então, a opinião pública, ela é uma formação psicossocial. Claro que as ferramentas tecnológicas interferem na velocidade da circulação dos conteúdos e, principalmente, interferem na capacidade de formação de grupos, de identidade de grupo, né? Ou seja, se eu falei que a formação de opinião é um processo psicossocial, é psicológico, mas também depende do entorno. Se você tem uma ferramenta que te permite ter um entorno que é presente, muito presente, que é um entorno que sempre está em contato com você e permite que você entre em contato com as outras pessoas, não fisicamente, mas a partir de um dispositivo tecnológico, é evidente que isso tem algum impacto sobre a sua identidade de grupo. Mas não dá para dizer que isso determina a postura, né? O que eu digo, o que as pesquisas mostram, é que nós temos um déficit de cultura democrática no Brasil, de cultura democrática, de formação democrática no cidadão comum, né? E a diferença entre qual o percentual de democratas anônimos e não democratas anônimos, né, a proporção de um e outro é que vai definir a qualidade do nosso debate público, né? E o que os dispositivos tecnológicos mostram. Essa falta de cultura popular sobre a democracia que o senhor fala chega no velho ditado que o povo que paga a conta. No final, por falta de conhecimento, às vezes, ignorância, no bom sentido da palavra, de ignorar mesmo, acaba... Mas não há interesse dos líderes, às vezes, de deixar o povo que permaneça ignorante? Essa base? João, a chave aí, a ignorância que você fala, é menos no volume de conhecimento que a gente tem, porque nós não podemos desprezar o conhecimento comum, do cidadão comum, né? Não dá para você achar que uma dona de casa não sabe o que é o efeito da inflação sobre o orçamento dela, ainda que ela não tenha nenhuma ideia do que seja inflação ou do que seja orçamento,
né? Mas uma dona de casa sabe muito bem quanto que é a carestia, qual o efeito da mudança dos preços, né, no botijão de gás de um mês para o outro, para a vida dela, né? Então, o fato dela não ter os mesmos nomes, né, para coisas, não significa que ela não tenha conhecimento. Essa ignorância que você cita tem mais a ver com a forma como o conhecimento é organizado no debate público. Então, eu tenho duas dimensões na minha vida. Eu posso olhar para os temas públicos a partir da minha experiência privada, da minha família, da igreja, do meu grupo mais primário, e transportar para o debate público automaticamente esses meus valores individuais e pessoais, ou eu posso reconhecer que no debate público é preciso considerar outros elementos que não estão presentes, que são até conflitantes com os elementos da minha vida privada. Porque, veja, na minha vida privada, ou na minha igreja, eu preciso ter maior uniformidade, né? As pessoas precisam ser iguais, mais iguais possível, pensar iguais possível. Se todo mundo estiver pensando mais próximo uns dos outros, a nossa vida privada é mais fácil, né? Digamos assim, né? A gente tem que gastar menos energia com as coisas. O contrário é no espaço público. No espaço público a gente não pode defender que todos tenham que pensar da mesma forma, que todos tenham que ser iguais. Pelo contrário, a gente tem que defender a desigualdade de pensamento, né? A diferença de pensamento, porque é isso que faz a democracia avançar, porque a democracia ela só é válida quando ela vale para todos, não só para os iguais a mim, mas também para os que pensam diferente de mim. O que tem acontecido ultimamente é que as pessoas têm transportado automática e diretamente a sua visão de mundo privada para o ambiente público. E some a isso, João, o fato de que não há um zelo, né, não há uma satisfação muito grande do cidadão comum com as instituições políticas. Nós geramos condições, né, aquele caldo ideal para esse comportamento, que é um comportamento explosivo, que é um comportamento ofensivo, agressivo, pessoas agredindo agentes públicos em aeroporto, em supermercado, e esse tipo de coisa é consequência da transposição direta da vida privada para o espaço público, e coisa que as pessoas não têm o direito de fazer, né? A opinião pública não tem esse direito, ela tem que ter um grau de aprendizagem, e aí o grau de aprendizagem não é sobre o que eu sei ou o que eu não sei, até onde vai a minha vida privada e a partir de onde começa o debate público. Muito bom. Professor, nós estamos indo para o final do programa. É muito legal falar com quem sabe o que está falando e a gente é um aprendizado, é ótimo. E também fazer esse jogo dessa realidade nossa do dia a dia, que a gente sente no reflexo dos nossos ouvintes, da vida das pessoas, da minha vida, da sua vida, enfim. Eu acho que rapidamente 2 temas, professor, que são... uma curiosidade minha, o senhor tem um exemplo de democracia verdadeira, assim, em algum país, assim, que o senhor acha, olha, este país é interessante, este formato, o que o senhor me diz isso? Tem algum que o senhor diz assim, eu invejo um dia estar nesse nível? Olha, João, a democracia que a gente experimenta hoje no mundo, ela não tem nada, ou eu diria, tem muito pouco a ver com o que se fala de democracia grega. A democracia grega não tem nada a ver com a democracia que a gente vive. Essa democracia que nós vivemos hoje, ela começou mais ou menos há uns 250, 300 anos atrás, apenas, né? E ela começou em pequenos países nórdicos europeus, onde cidadãos comuns queriam ter direito à voz, queriam ter direito a participar da construção de seus entornos, de suas sociedades, de suas comunidades. Ou seja, é daí que surgem os estados, né, nacionais na sequência. Essa democracia é aquela que vem e que diz que tudo bem, então vamos abrir espaço para que as pessoas possam se manifestar dentro das regras institucionais, né? E quando isso acontece, João, você tem nesses países, os nórdicos europeus, uma formatação da sociedade, que é uma formatação que tem um caminho que é sempre
transportando mais direitos para quem tinha menos direitos. Aí você vai equalizando os direitos de participação. Esse ciclo é virtuoso se o direito de participação transferido para quem antes não tinha for usado para fortalecer as instituições. E esse ciclo é vicioso se, quando você transforma o direito de participação, transporta o direito de participação para quem antes não tinha, e agora ele usa esse direito para destruir, para combater, para ofender as instituições, aí você tem um enfraquecimento do sistema democrático. Então eu não tenho para te dizer assim, eu tenho um país que é ideal. E, aliás, não tem nenhuma conexão determinante econômica. Entendi. Tá? É claro. Talvez tenha um aí onde você tem mais economia. Talvez tenha um na sua mente, nos seus pensamentos, que sairia o SERV, né? Esse país, né? Construiu o SERV. Uma bandeira. Teórico. Né? Um teórico. Professor, só realmente para encerrar, o Paraná, o Brasil vive uma discussão dessa questão das escolas militares. Né? Esse processo de democracia tem tudo a ver com a questão militar, com toda essa, com a ditadura, com não sei o que e tal. Alguns estados, a exemplo do Paraná, resolveram manter e vão aumentar o número de escolas militares. O governo federal quer parar com as escolas militares. O que o senhor acha disso? Olha, João, a decisão do governo federal foi de encerrar o programa gradativamente até o fim do ano, após olhar para relatórios e perceber que, no geral, não houve grande diferença. E o governo federal tomou essa decisão porque ele estava transportando dinheiro do Ministério da Educação para o Ministério da Defesa. Então, se tira dinheiro da educação, manda para o Ministério da Defesa, o Ministério da Defesa paga os militares aposentados que ficavam nas escolas. João, esse projeto não teve nenhuma interferência nos PPPs dos colégios estaduais, nos projetos político-pedagógicos dos sistemas de educação dessas escolas. Esse projeto, ele colocava militares aposentados no setor administrativo das escolas, que ajudava lá a organizar a fila e tal, e a administração das escolas. Eu não vejo nenhum problema se isso for voluntário. Eu acho até que quem é aposentado no Brasil tem que contribuir para a sociedade voluntariamente, porque a gente está tendo cada vez mais aposentados que estão vivendo mais e não estão contribuindo com a sociedade, estão ficando presos em suas casas. Né? O problema para mim é você ter que pagar até R$9 mil por mês para um coronel aposentado para ficar numa escola auxiliar administrativo, quando o diretor da escola e os professores da escola não recebem salário. Né? Então a gente não tem efeito pedagógico, tanto não tem efeito pedagógico, João, que eu não vi, não sei se você conhece alguém, mas eu não vi ninguém defensor da elite política, defensor desse programa, que tenha tirado seus filhos da escola privada para colocar numa escola cívico-militar. Né? E nós não podemos confundir escola cívico-militar, esse projeto, com os colégios militares. Colégio militar, que é ligado ao Exército, e colégios da Polícia Militar, que é ligado à Polícia Militar dos Estados, esses colégios têm um programa pedagógico próprio de longa data. Isso não tem nada a ver com esse projeto de curto prazo que veio de 19 para cá. Então eu te diria, os estados que quiserem devem continuar sabendo que eles vão estar tirando dinheiro da Secretaria de Educação para a Secretaria de Segurança. Né? O que o governo federal fez foi dizer, olha, eu não vou mais tirar dinheiro do MEC. O que eu acho que não é correto. Nós se tem essa estrutura, já tem essa estrutura e tal, enfim, tirar esse dinheiro é uma tendência muito ruim, que pode no futuro dar resposta. Eu não sei, eu tive uma situação, o senhor falou aí, você sabe de alguém, né? Eu tive uma situação de um pai, meu amigo, que chegou e disse, olha, eu vou colocar meu filho na escola militar aqui, porque eu quero que ele melhore a educação dele. Eu disse, eu não sei, mas a educação dele né, você que tem que né, é só parar de mandar ele comprar cigarro para você, né? Daí não, né? Então assim. Tem isso também. Então eu acho que a educação, agora o ensino e tal, né? Mas enfim. Professor Emerson. Mas é uma pena, João, Oi, professor. porque
Só um último ponto. Quando a gente fala em educação, é claro que tem muitos interesses de discussão político-partidária, mas educação só pode ser medida a médio e longo prazo. É uma pena que nós não tivemos tempo de medir os resultados desse projeto, ele terminou muito cedo, né? Então, qualquer medida que a gente tiver vai ser falha, mas, por outro lado, é um risco. Se você sabe que você não tem efeito pedagógico, por que você vai insistir, né? E até porque, como você mesmo disse, a sua experiência aí, tem muitas coisas que não são resolvidas na família, que a família quer transferir para a escola, e não é assim, né? Não é a escola que vai dar conta de uma série de coisas. Não. Professor Emerson Servi, muito obrigado por essa oportunidade da gente bater esse papo. O senhor está convidado quando vier a nossa sede em Ponta Grossa para nos visitar e de repente nós gravarmos outras entrevistas para falar com o nosso estado do Paraná sobre este tema tão pujante, tão importante, né? Tinha outras coisas mais para falar, mas o tempo já esgotou. Queria falar um pouco sobre a destruição da democracia através de fake news, enfim. Mas assim, teremos outras oportunidades sim, tá bom, professor? Muito obrigado, viu? Fico à disposição, João, foi um prazer conversar contigo e com os ouvintes amigos da rede de Rádio T. Muito bem, nós conversamos aí com o professor Emerson Servi, ele que é professor da Universidade Federal do Paraná, tem um livro agora muito importante sobre democracia e opinião pública no século XXI, e nós voltamos daqui a pouco, nós vamos para um rápido intervalo, só tomar um cafezinho e já voltamos. Você está ouvindo Ponto de Vista com João Barbiero.